Foi-se o tempo, ficou a história. Oiê, eu sou a Mia Castro e seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu faço questão de contar para você histórias da humanidade, mitológicas ou não, para você ouvir até pegar no sono. Hoje eu vou te contar uma história que atravessou séculos, canções e corações. Uma história que fala sobre o poder da música, sobre o amor e sobre o mistério que há entre a vida e o silêncio. Meu canal é novo, então eu já te peço logo de início que se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá uma forcinha pra mim, se inscrevendo, curtindo, comentando e sugerindo histórias que você queira me ouvir contando. E não se esqueça que esse conteúdo aqui é para você ouvir, não assistir. Então desliga ou abaixa a tela do seu celular, apaga as luzes do seu quarto e vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre a lenda de Orfeu e Eurídice, o amor que desafiou o submundo. O vento sopra sobre uma antiga terra chamada Trácia. É uma manhã onde o sol se levanta lentamente sobre as colinas cobertas de orvalho. A brisa atravessa o campo como uma lembrança, e entre os vales nasce o som de uma lira. O menino que a toca se chama Orfeu. Dizem que ele é filho da musa Calíope, a mais sábia entre as filhas de Mnemosyne, a deusa da memória. Seu pai é Apolo, o deus da luz e da música. Dele, Orfeu herdou o dom que une o céu e a terra, o dom de transformar som em sentimento. Desde pequeno, o mundo parecia ouvir quando ele tocava. As árvores se inclinavam suavemente, os animais silenciavam e até os rios mudavam o curso para escutar melhor o som que vinha de suas mãos. Orfeu não tocava para impressionar os deuses nem para ser lembrado pelos homens. Ele tocava porque o som era a forma como a alma dele respirava. Cada nota era uma confissão, um pensamento que ganhava asas. E o mundo, quando o ouvia, parecia se lembrar de algo antigo, algo que havia esquecido desde o começo dos tempos. Foi em um desses dias de música e vento que ele viu Eurídice pela primeira vez. Ela andava entre as flores, descalça, leve, quase translúcida sob a luz do entardecer. Era uma ninfa dos bosques, filha da terra e do perfume. E quando Orfeu a viu, o som dentro dele mudou. O que antes era melodia virou silêncio. O que antes era dom tornou-se oração. Eurídice se aproximou com um sorriso tímido e o mundo pareceu parar para assistir. Não havia palavras, mas o ar entre eles se encheu de algo que os deuses reconhecem bem. O instante em que duas almas se encontram pela primeira vez, depois de terem se procurado por vidas inteiras. Desde então, os dias passaram como uma canção sem fim. Orfeu tocava e Eurídice dançava. Eles caminhavam entre os bosques como quem caminha dentro de um sonho. Os pássaros seguiam os dois e as flores abriam um pouco antes quando ela passava. Tudo neles parecia harmonia, tudo era beleza. Mas, como tudo que é puro e luminoso, o amor deles chamou a atenção do tempo. E o tempo, esse Deus invisível, não gosta de ser esquecido. Naquele verão, quando o ar era doce e o céu parecia dormir, Eurídice caminhava sozinha entre as margens de um rio. O canto distante de Orfeu ecoava entre as árvores e ela sorria. Então, entre os passos, veio o destino. Uma serpente escondida entre as ervas deslizou sob seus pés. Um sibilo, um breve toque e o veneno fez o resto. Eurídice caiu como uma folha. A terra, que a conhecia desde o primeiro suspiro, a recebeu em silêncio. Orfeu, sentindo o pressentimento no coração, correu até o bosque. Quando a encontrou, já era tarde. O mundo pareceu apagar-se. O som, que sempre o acompanhara, calou-se pela primeira vez. Tudo o que restou foi um vazio, uma ausência que pesava mais do que seu próprio corpo. Durante dias, Orfeu permaneceu imóvel com a lira nas mãos e o olhar perdido. Depois o lamento veio, e com ele a música mais triste que já existiu. As colinas ouviram, os rios pararam, até as pedras insensíveis por natureza choraram. Orfeu não se conformou, não podia. Para ele, a morte não era um fim,
mas apenas um véu. E se o amor é música, ele acreditava que o som poderia atravessar até o véu da escuridão. Então ele decidiu fazer o impensável, descer até o reino de Hades, o Senhor dos Mortos, e trazer Eurídice de volta. Ninguém havia tentado algo assim antes, nem os heróis mais corajosos ousaram cruzar o rio que separa o mundo dos vivos do mundo das sombras. Mas Orfeu não era um herói de armas ou de força. Seu poder era outro. Ele iria com a música. Numa noite sem lua, partiu. Levava apenas sua lira e a esperança que doía. Atravessou montes e vales. Cada passo era um som, cada som uma prece. As criaturas noturnas o seguiam. As árvores inclinavam os galhos como se quisesse protegê-lo. E o vento, testemunha silenciosa, levava seu canto adiante, como uma mensagem aos deuses. Quando chegou ao limite do mundo, encontrou o rio Estige. As águas eram negras como espelho de obsidiana, e nas margens flutuavam sombras que sussurravam nomes esquecidos. Ali estava Caronte, o barqueiro dos mortos, com o rosto oculto sob o manto. Caronte nunca transportava vivos, mas quando Orfeu tocou sua lira, o velho barqueiro sentiu o som atravessar sua alma. Por um instante, ele se lembrou de quando fora humano, de quando o sol ainda aquecia suas mãos. Sem dizer nada, estendeu seu barco. A travessia começou. O som da lira ecoava sobre a água e as sombras silenciavam. O Estige, que sempre fora um rio de gemidos, tornou-se espelho de paz. E pela primeira vez, o submundo ouviu música. Quando o barco encostou na margem escura, o ar já não era de vento, mas de eternidade. Orfeu respirou fundo e deu o primeiro passo na terra dos mortos. O chão sob os pés de Orfeu era frio, quase vivo. A cada passo, o som da lira ecoava pelas cavernas. O ar era pesado e denso, feito de lembranças e sussurros. Não havia vento, apenas um murmúrio distante, o som de milhões de vozes que um dia tiveram corpo e agora apenas lembranças. O submundo não é feito de fogo como muitos acreditam, é feito de silêncio, um silêncio tão absoluto que chega a se tornar uma presença. E nesse lugar, o som da lira era como uma estrela. Orfeu avançava e o próprio inferno se tornava ao seu redor. As almas, ao ouvi-lo, paravam devagar. Os tormentos cessavam, como se até a dor reconhecesse a pureza daquele som. As Eumênides, as terríveis fúrias que castigavam os ímpios, baixaram suas tochas e choraram lágrimas de cinza. Os rios subterrâneos que corriam em direções contrárias ao tempo se acalmaram, como se também quisessem ouvir melhor. E assim ele chegou à sala do trono. Hades e Perséfone estavam sentados em silêncio. O rei dos mortos, de olhos tão antigos quanto o tempo, observava Orfeu com um olhar imóvel. Ao seu lado, Perséfone, a rainha da primavera roubada, parecia dividir-se entre a dor e a ternura. O contraste entre ambos era como entre o dia e a noite, e o amor deles tão trágico quanto o que o Orfeu carregava. Orfeu ajoelhou-se. Não falou, apenas tocou. A primeira nota que soou parecia vir de outro mundo, e talvez viesse, porque a música de Orfeu não era apenas som, era memória, era lembrança de tudo que um dia foi vivo. Ele tocou sobre o nascer do sol, sobre o perfume do corpo amado, sobre o riso de Eurídice ao amanhecer. Tocou sobre o calor das mãos entrelaçadas, sobre o medo da perda, sobre a coragem de descer ao desconhecido apenas para tentar mais uma vez. A melodia crescia, se dissolvia em ondas, como um rio que volta à nascente. E naquele instante, o submundo inteiro respirou. Hades, acostumado ao choro e ao desespero, ouviu o que não conhecia: esperança. Perséfone, que conhecia o poder das estações e das ausências, deixou cair uma lágrima sobre o chão escuro, e onde ela caiu, brotou uma pequena flor pálida. Quando a última nota se apagou, Orfeu ergueu os olhos. O silêncio voltou, mas não era o mesmo. Havia nele um novo som, o eco da compaixão.
Foi então que Hades falou. Sua voz soou como uma pedra sendo movida após milênios, grave e inevitável. Ele disse que a música de Orfeu havia tocado até aquilo que os deuses chamam de limite, e que por isso Eurídice poderia voltar. Mas havia uma condição. Ela deveria seguir atrás dele, em silêncio, enquanto subissem de volta à superfície. Orfeu jamais poderia olhar para trás até que ambos estivessem completamente fora do submundo. Se o fizesse, perderia Eurídice para sempre. Hades sabia o peso do amor e sabia que essa seria a provação mais difícil de todas. Orfeu aceitou. Com o coração tremendo, recebeu Eurídice das sombras. Ela estava ali, mas não totalmente. Seu corpo parecia feito de névoas. Seus passos quase não tocavam o chão. Ainda assim, ele sentiu. Ela estava viva. Ou quase. Então começou a subida. O caminho era longo e estreito, cortado por rochas e pontes frágeis. O ar tornava-se mais leve a cada passo, e o som da lira era a única coisa que mantinha a esperança acesa. Atrás dele, Orfeu ouvia os passos leves de Eurídice, mas não ousava olhar. Cada som era uma oração silenciosa, um lembrete de que o amor exige fé. Subiram por horas, ou dias, talvez séculos. No submundo, o tempo não corre, ele se dobra, e em cada dobra, a dúvida crescia. E se ela não estivesse mais ali? E se tudo fosse um sonho? E se os deuses estivessem se divertindo com a sua dor? A mente humana é frágil diante do silêncio, e a fé, mesmo a mais pura, pesa mais do que o corpo quando é posta à prova. A certa altura, Orfeu percebeu um raio de luz muito acima. Era a superfície, o fim da travessia, a fronteira entre a sombra e o sol. E nesse instante, o medo se tornou maior que o amor. Ou talvez o amor tenha sido o próprio medo, o medo de perder o que nunca se pôde prender. Orfeu parou. O ar frio da vida soprou sobre seu rosto. Atrás dele, o silêncio. Ele ouviu o som leve dos passos. 1, 2, 3. E então não suportou. Virou-se. Eurídice estava ali, a poucos passos de distância. Seus olhos se encontraram. Ela sorriu, serena, como quem entende tudo sem precisar de palavras. E nesse sorriso, o mundo inteiro se desfez. Seu corpo começou a se dissolver como fumaça ao vento. Orfeu estendeu a mão, mas tocou apenas o vazio. A névoa se tornou sombra, e a sombra voltou ao submundo. Eurídice desapareceu. Por um instante, tudo ficou imóvel. Depois veio o som. Não o da lira, mas o som do coração se partindo. Orfeu gritou, e seu grito ecoou por séculos. O eco ainda vive nas cavernas antigas, nos vales onde o vento muda de tom sem razão. É o som daquilo que é belo demais para durar. Orfeu tentou descer novamente, mas as portas do submundo haviam se fechado. Nem mesmo sua música podia abri-las agora. Os deuses, comovidos, olharam em silêncio, porque até eles sabiam: o amor, quando é verdadeiro, não precisa de eternidade. Ele já é eterno no instante em que acontece. O retorno não foi imediato, e tampouco foi claro. O mundo, visto da borda do silêncio, parecia deslocado alguns dedos para o lado, como se cada forma estivesse ligeiramente fora do lugar em que deveria estar. O céu conservava sua cúpula azul, as árvores mantinham suas copas, o rio seguia adiante com a paciência antiga de quem conhece o caminho mesmo de olhos fechados. E, no entanto, tudo trazia um resíduo do submundo, um resto de sombra agarrado às superfícies. Orfeu caminhou sem dizer nada. Não havia pressa, e de toda forma, para onde se apressa alguém que perdeu o único destino que importava? Ele andou por dias, sem contar, porque números naquela estação eram como folhas secas, bastava um sopro e se dispersavam. Na primeira noite,
deitou-se entre pedras e musgos e percebeu que o sono não o visitaria facilmente. Em vez disso, visitou-o a lembrança do peso leve da cabeça de Eurídice sobre seu ombro, a memória da curva de seu rosto ao contornar um arbusto, o calor morno de suas mãos enquanto o entardecer se tornava frio. A mente, que muitas vezes nos protege com véus, naquela noite decidiu não protegê-lo. E ainda assim, não havia revolta, não havia promessa de vingança, nem juramento contra os deuses. Havia apenas a presença rigorosa do que é amor, ausência, vento, estrelas. Quando ergueu a lira, a madeira respondeu com familiaridade. O instrumento conhecia sua dor, e ao primeiro toque a colina se desfez em escuta. O timbre não era a antiga chama vibrante, mas um fio de luz esticado ao limite, um fio de prata que atravessava a noite sem rasgá-la. O som caminhou à frente de Orfeu, como se indicasse o caminho. Animais se aproximaram, e não havia neles qualquer receio. A raposa, com passos macios, sentou-se a poucos passos, as orelhas bem atentas. A coruja, no ramo mais alto, esqueceu sua caça. O cervo deteve a mastigação e, com a planta entre os dentes, ficou escutando. Ninguém o perguntava nada, ninguém o consolava. A música não pedia respostas, e por isso todas as presenças permaneciam. Assim, Orfeu atravessou paisagens. O homem que antes povoava os bosques com canções, agora era ele próprio um bosque. Dele nasciam sombras compridas e de suas mãos brotavam rios silenciosos. Ao amanhecer, quando o frio ainda guarda o chão, permanecia imóvel apenas observando. Não havia pressa, porque o amor, uma vez acontecido em sua pureza máxima, não se mede por calendários. Ele não acabara. Tinha mudado de estado, como mudam os estados da água. Continuava ali, invisível para os olhos, mas tão real quanto a brisa que levanta um fio de cabelo na fronte e não pede licença. Às vezes recordava o momento final, quando se virou. Não havia ódio por si mesmo, havia reconhecimento. É próprio dos que amam temer a perda. É próprio dos que creem desejar a prova. É próprio dos vivos, no limiar da luz, sucumbir a um único olhar. Se a eternidade pode se condensar em um instante, o erro também pode conter um brilho. Naquela fração de tempo que o separou para sempre de Eurídice, ele viu seu rosto como talvez jamais tivesse visto antes. Não apenas a beleza suave, mas o gesto de aceitação. O sorriso que dizia sim ao destino, não por resignação, mas por inteireza. O amor deles, percebeu, não fora traído pelo olhar, fora cumprido até o limite da condição humana. Havia nisso uma espécie de paz. O mundo, que nada sabe do que acontece nas regiões profundas, começou a ouvir falar do homem que tocava para as pedras. Pastores, ao regressarem, contavam histórias de como os rebanhos, quando cruzavam determinados vales, aquietavam-se repentinamente, como se alguém os acariciasse sem as mãos. Pescadores relatavam que em algumas manhãs a água não formava ondas e ainda assim avançava cantando por baixo, como se uma harpa líquida fosse dedilhada ao longe. Anciãos que já tinham visto demasiadas mudanças para se surpreender com qualquer coisa, diziam com simplicidade que o tempo andava mais devagar nos dias em que Orfeu passava. O próprio Orfeu, no entanto, mantinha-se fora das praças e dos mercados. Não havia nele gosto por plateias. O que realizava como uma espécie de sobriedade sagrada, como se cada nota fosse colocada no mundo com a mesma atenção com que um jardineiro transplanta uma muda delicada. Às vezes, sentava-se ao pé das árvores muito antigas, árvores que guardavam inscrições invisíveis em sua casca, como se cada anel do tronco contasse um capítulo de uma crônica imensa que ninguém escreveu.
e pedia ao silêncio que fosse maior que ele. Nesses momentos, não tocava, era o mundo que tocava nele. A luz, o cheiro da resina, a poeira dourada das tardes. Numa dessas tardes longas, encontrou um círculo de rochas alinhadas de maneira misteriosa, como se houvesse ali um calendário em pedra, como um instrumento para medir as sombras. Sentou-se no centro e o lugar respondeu como respondem as conchas quando encostadas ao ouvido. Uma ressonância funda encheu a cavidade do peito. Ele colocou a lira sobre os joelhos e apenas manteve as mãos suspensas, como quem reza sem palavras. As cordas vibraram sozinhas e a melodia que surgiu não era uma invenção. Era uma lembrança que vinha de muito antes da memória. Uma lembrança de quando as primeiras vozes do mundo aprenderam a ser música. Aos poucos percebeu que o seu lamento havia mudado de qualidade. Continuava sendo dor, mas uma dor que aprendeu a respirar. Se no início cortava como uma lâmina, agora era como uma água morna que lava as margens e com o tempo devolve a vida. Às vezes um pensamento o visitava com delicadeza de uma brisa. E se a finalidade de sua música sempre tivesse sido essa, de ensinar o mundo a atravessar suas perdas não com esquecimento, mas com presença? O amor não desaparecia, transformava-se em atenção, e a atenção exercida com ternura era uma forma alta de fidelidade. Ele pensou em Calíope e em Apolo, não como deuses distantes, mas como modos de realidade. Da mãe, aprender a ouvir as linhas invisíveis que unem um acontecimento ao outro, um gesto a outro, um nome ao seu eco. Do pai, aprender a luz que faz de cada um a sua melhor versão. Agora, no entanto, era o mundo que se tornava seu mestre. Do inverno aprendia a paciência, da primavera a confiança de que algo sempre retorna, nunca exatamente igual, mas fiel ao impulso do retorno. Do verão a plenitude silenciosa, do outono a arte de desprender-se. Não faltavam convites para que Orfeu cantasse diante dos homens. Heróis queriam que sua música abençoasse combates. Reis desejavam vê-lo abrir os corações do povo nos festivais. Sacerdotes pediam que purificasse os templos. Ele respeitava todos, mas escolhia pouco. Quando aceitava, o fazia pelo motivo mais simples, para que alguém, naquela noite, dormisse menos só. Subia a uma pedra qualquer ou permanecia de pé e tocava. Não havia artifício, não havia enfeite e, no entanto, os semblantes se transformavam. O que estava tenso se abrandava e o que estava confuso encontrava linha. O que estava muito pesado podia, por alguns minutos, ser colocado no chão. Há histórias que contam um fim violento e, embora o mundo guarde violências, deixe-se que essa narrativa preserve a suavidade que merece o amor. O que aconteceu a Orfeu, depois de atravessar as estações, não foi um fim abrupto, mas uma transição tão discreta quanto as que ele observava no céu. Um dia, ao amanhecer, decidiu caminhar em direção ao mar. Era a primeira vez depois de todo o percurso que queria ver a linha onde a terra termina. O ar tinha gosto de sal, o vento penteava a superfície com gestos longos e as gaivotas riscavam arcos de escrita aérea sobre a lâmina d'água. À beira-mar, sentou-se, colocou a lira sobre suas pernas e antes de tocar ficou olhando a respiração do mundo. A água vinha, a água ia, a água vinha. O retorno, pensou, é a lei mais alta. Não há repetição cega, mas o retorno que transforma. Levantou então a mão e dedilhou um acorde que parecia conter todos os outros, um acorde tão simples que se podia esquecer, e tão íntegro que nada precisava dele além do que ele já era. A praia, que até então apenas existia, tornou-se presença. Cada grão de areia, cada espuma recém-nascida, cada pequena sombra de concha, tudo brilhava numa espécie de atenção amorosa.
Ao terminar, não se moveu. Permaneceu ali com a quietude de quem é visitado por uma certeza. Não era a certeza de que reencontraria Eurídice como antes, porque isso já não o interessava mais. Era a certeza de que ela continuava no modo como a luz pousa nas coisas quando ele a convoca, no modo como a noite se acalma quando sua lira toca uma nota grave, no modo como as pessoas, mesmo sem saber o porquê, passam a cuidar um pouco melhor uma das outras depois de ouvi-lo. Eurídice era a sua forma mais alta de atenção, e a atenção era agora a casa onde moravam. Depois desse dia, foi ficando mais leve, não porque esquecesse, não porque se distraísse, mas porque a ausência, reconhecida e honrada, deixa de ser pedra amarrada ao tornozelo e se torna um pássaro que voa ao lado. Continuou atravessando lugares, recolhendo histórias, escutando o que o mundo lhe dizia sem voz. Quando parava e tocava, o som já não pedia nada, era pura oferta, e toda oferta verdadeira não exige retorno. Ela mesma é o retorno. Certa noite, nas colinas que antecedem um vilarejo, o céu abriu-se num polimento de estrelas que parecia recente, como mesa recém-lustrada. Ele recostou as costas num tronco, sentiu a casca áspera, a temperatura morna do vivo. A árvore era antiga e seu silêncio não era vazio, era feito de muitas presenças empilhadas. Orfeu respirou devagar e um pensamento se aproximou. Talvez o sentido de sua travessia não fosse contrariar a morte, mas ensinar a escutar a vida quando ela muda de forma. Havia nisso um alívio que não era conformismo. Era um sim lembrado, um sim que vinha de muito antes, de quando dois seres se conheceram e disseram, mesmo sem palavras, que se escolheriam outra vez. Quando adormeceu, sonhou. No sonho, caminhava por um bosque que conhecia e que, ao mesmo tempo, nunca havia visto. A luz atravessava as folhas como música atravessa o peito. Em certo ponto, havia uma clareira, e na clareira uma figura. Não era uma aparição nítida nem uma presença fantasmagórica. Era o modo como os sonhos dizem as coisas importantes, por um contorno, por um clima, por um quase. Orfeu não se aproximou, mas também não se afastou. Ficou ali numa distância justa e sentiu que toda a sua vida fazia aquela curva suave que desembocava naquela imagem. A figura não falou. O sonho não precisa de voz para dizer. E o que disse foi que tudo estava bem. Acordou com a certeza calma que só os melhores sonhos deixam. A certeza que não precisa ser defendida. Os anos passaram como passam sempre. Alguns tão velozes que parecem um bom vento. Outros mais densos e demorados, como se cada dia fosse uma colina a ser subida. Em ambos, Orfeu mantinha a mesma prática. Levantava-se, honrava a luz, agradecia a sombra e tocava. Em alguns lugares, crianças acompanhavam com mãos batendo devagar. Em outros, os velhos fechavam os olhos como quem reconhece um caminho antigo. Se alguém chorava, não era porque a música provocasse a dor. Era porque a música criava o espaço seguro onde a dor, enfim, podia descansar. Uma vez, numa cidade de casas claras, pediram-lhe que tocasse para uma mulher que passara por uma perda recente. Ele aceitou, como quase sempre aceitava quando havia pedido verdadeiro. A casa tinha cheiro de ervas e pão assando. A mulher estava sentada, os olhos muito calmos de quem já chorou muito e agora respira depois da tempestade. Orfeu não prometeu nada, não fez nenhum gesto curandeiro, apenas levantou a lira e tocou uma melodia tão simples que o ar quase não se alterou. Ao final, o silêncio não pesava. Era um espaço aberto, como janela que alguém escancara e não apressa em fechar. A mulher, sem nenhum sobressalto, levou a mão ao peito e disse para si, mais do que para ele, que o amor que partira tinha encontrado um modo de continuar vivendo nas coisas. Orfeu inclinou levemente a cabeça.
não era sua glória, era a obra daquilo que passa através da música quando a música esquece de si mesma. Se o mundo deseja inscrições, deixemos ao menos essa, que Orfeu foi um artesão da escuta. Com os dedos trançava fios invisíveis entre seres e tempos. Com a atenção, erguia pontes onde antes havia abismos estreitos demais para o passo. Com a serenidade, ensinava que há ritmos mais profundos do que os que marcam as horas. O tempo, para ele, deixou de ser um rio que arrasta e passou a ser um mar que embala. Eurídice, de seu lado, não desapareceu. A lembrança dela estava nos intervalos entre as notas, nesses pequenos espaços onde a música respira. Estava também nas passagens de estação, nas flores que abrem não quando as chamam, mas quando chegou o momento de abrir. Estavam, sobretudo, na maneira como Orfeu punha o mundo no colo quando tocava, porque amar é, entre outras coisas, aprender a segurar o mundo sem apertá-lo. Quando o corpo de Orfeu cansou, como cansam todas as formas que obedecem ao ciclo da matéria, sua música não cessou. O que cessa é o instrumento, o que permanece é o modo de escutar. Em cada pessoa que um dia ouviu e foi tocada, uma pequena lira continuou vibrando. Às vezes, no meio de um dia comum, na fila, na estrada, no quintal, alguém sente um intervalo de paz, daqueles em que a respiração se alinha e o coração desacelera como quem encontra um banco na sombra. E é aí que Orfeu não precisa de nome, está passando outra vez. Talvez, em alguma borda entre mundos, haja um jardim que recebe os que aprenderam a ir e vir sem violência. Nesse jardim, a terra é escura e fofa, como a que aguardou por Eurídice no primeiro instante. Talvez ali os reencontros não sejam cenas, mas mudanças de densidade, ritmos que se compõem, duas presenças que voltam a ser uma música só. Não é necessário saber. O que é necessário já foi vivido, e o que resta é confiança. Se você que escuta tem uma perda que insiste em ser pedra, conceda-lhe um lugar. Dê-lhe um nome carinhoso, permita que ela se sente à mesa e compartilhe o pão da sua rotina. Com o tempo, ela trocará o peso por presença. E então, quando o vento passar entre as folhas, reconhecerá que não é só vento. Há memórias ali. Há promessas cumpridas, há cuidados invisíveis trabalhando ao seu favor. O amor que desce ao submundo não retorna com as mesmas roupas. Quando volta, traz o cheiro das cavernas e a assinatura do silêncio, e, no entanto, quando canta, enche de luz até os lugares mais escuros. Orfeu ensinou que não vencemos a morte, conversamos com ela. E ao conversar aprendemos a valorizar cada toque, cada palavra, cada simples gesto de água no rosto ao amanhecer. Aprendemos a agradecer não por aquilo que dura, mas por aquilo que, durando ou não, foi inteiro. Se você fechou os olhos em algum momento dessa travessia, saiba que é natural. A história não exige esforço, ela sabe caminhar sozinha. O que ela pede de nós é apenas isso que agora oferecemos: uma escuta larga, uma respiração que não se apressa, um corpo que encontra o lugar onde repousar. O resto, o tempo faz. Esse foi o caminho de Orfeu e Eurídice, o amor que tocou o coração dos deuses e ensinou os homens a reconhecer, no intervalo das coisas, a música maior. Que essa história deixe em você um rastro de serenidade, uma luz baixa acesa num canto da sala, pronta para lembrar que o que importa nunca se perde, apenas aprende outros modos de estar. Eu sei que você provavelmente já dormiu, então espero que você tenha uma boa noite e até o nosso próximo encontro com mais histórias para você dormir.